Olá, amigos. Meu nome é William Ferreira, sou analista de suporte técnico da Bentley Systems. Trabalho especificamente junto à equipe do Bentley Topograph. Já trabalho desde 98 com o Topograph em si. Tive passagens quando éramos SharePointer, quando éramos de outras, coligados a outras empresas aí também. Tive passagens em algumas grandes construtoras aqui do país também, empresas de topografia bastante conhecidas aqui. E hoje eu vou dar início à apresentação do nosso webinar, né? Que a gente vai citar um ponto bem interessante, né? Que seriam as ferramentas para desenho no Bentley Topograph. Nós viemos de uma série de webinars e vídeos também em outras plataformas de mídia, apresentando diversas ferramentas, como a ferramenta para o nosso cálculo de volume, o cálculo de poligonal, georreferenciamento, loteamento, né? E tudo isso nós temos também em conjunto, o que é feito em conjunto com o pessoal da Mundo Gel, a gente coloca ali, e também aqueles outros materiais mais específicos que nós desenvolvemos, também deixamos no site topograph.com.br. Né? Então lá é possível você visualizar esses vídeos de conteúdo. Eu estou falando isso agora porque é muito interessante que, como nós notamos que muitos usuários já do Bentley Topograph participam ativamente dos nossos webinars, junto ao pessoal do Mundo Geo, que eu vejo que é um grande sucesso junto a eles, aquilo que vocês tiverem de dúvida, de repente alguma ferramenta que você queira ver, nós temos recursos para trabalhar com nuvem de pontos a laser, nós temos recursos para trabalhar com imagens raster, temos recurso para interagir com o Google Earth, né? Hoje eu estou abordando ferramentas para desenho no Bentley Topograph, porque é uma plataforma CAD, que apesar dela já estar ali desde o início, né? Aqui no Brasil, curiosamente, o pessoal foi um pouco na contramão, então é um pouco incomum encontrar os usuários ali que saibam lidar com ela. Mas é uma plataforma super simples, que eu venho agora para desmistificar isso para vocês, que substitui todas as outras plataformas CADs que nós temos aí no mercado. Né? Ou seja, você comprando apenas o Bentley Topograph, você leva já praticamente um CAD mesmo ali integrado nele. E hoje eu vou começar a trabalhar nisso. Nós vamos ter uma série de outros vídeos, inclusive em outras plataformas, que vão abordar esse tema também, né? Esse vai ser o start dele, que a gente está usando o Mundo Gel, como eles pegam uma grande quantidade de nossos usuários também, tanto os em potenciais usuários quanto os já experientes. Então já é uma maneira básica ali de começar a entender o que ele faz, o que nós temos e o que ele tem de diferente. Né? Porque uma coisa é você conhecer apenas uma ferramenta CAD, outra coisa é você entender como é que funciona o CAD, já ter as bases para o BIM. Né? Eu estou com uma apresentação aqui, serão apenas uma meia dúzia de slides aqui, e praticamente o grosso vai ser feito no software mesmo. Né? O que nós vamos abordar? Né? O Bentley Topograph ele possui um CAD. Né? O que é o nosso DGN? Eu vou dar algumas características sobre o que ele tem, o que ele é em si, né? Os nossos modelos, a utilização e gerenciamento de estilos e níveis de forma a obtermos as melhores práticas de uso, né? As melhores práticas para termos uma boa produção mesmo. Né? Além de criação e edição de pontos, linhas, arcos, smart lines, textos e o nosso AccuSnap. Aí você fala assim, poxa vida, mas é um CAD padrão. Eu vou dar alguns pulos do gato que nós temos de maneira mais rápida no nosso Bentley Topograph. E é claro, em português, né, o que facilita muito a linha de aprendizado para os nossos usuários. Bem, como eu já disse, ao adquirirmos o Bentley Topograph, adquirimos um poderoso CAD que contém todos os recursos de elaboração de plantas e que tem uma certa facilidade de interação com o usuário, né? Ou seja, você consegue de simples desenhos ali que muitas vezes quem lida com topografia sabe que você um quadradinho coordenado ali já é literalmente uma planta que já dá para dar muita informação para os demais, né? Com os textos de azimuths e distâncias ali. Então um desenho simples, até recursos em 3D mesmo, que já tem dentro do nosso Bentley Topograph. Né?
desenho do Topograph, ele é feito dentro do DGN. O que é esse DGN? É o formato padrão da Bentley para produtos da mesma família do Bentley Topograph. Nós temos Power Civil, nós temos o Bentley Map, uma série de outros softwares, o próprio MicroStation, que seria a base disso tudo. Basicamente, eles utilizam o mesmo arquivo. Isso garante que eu posso começar um trabalho de topografia ou simplesmente efetuar um as-built em campo e levar mais adiante, fazendo todos os cálculos topográficos, gerando desenho com curva de nível, levar para um software específico mesmo de projetos de obras correntes, que seria o Power Civil, dentro dele executar os projetos de maneira dinâmica e retornar informações para serem locadas em campo. Né? E muitas vezes eu consigo ir e voltar com essas informações, garantindo que eu tenho um fluxo tudo no mesmo formato de arquivo. O DGN é a abreviatura de design, né, que poderíamos pensar como sendo projeto. Né? Aqueles usuários mais antigos do TG98 vão lembrar que o nosso projeto, né, ele contém a nossa caderneta, contém nossas poligonais, contém nossas irradiações, todos os relatórios resultantes que possam vir a ter, bem como traçado geométrico de vias, mais os desenhos. A versão que nós utilizamos, ela é oriunda ali da versão V8, né? Que ela é utilizada para a família Power Platform, que é justamente a que pertence ao Bentley Topograph. Não tem limite de níveis, né? Aí seria aquela questão de níveis, os layers ou as camadas, né? Depende ali de como você deseja nominar isso. O tamanho do arquivo é reduzido, né? E como eu já disse, dentro desses arquivos nós possuímos as planilhas, cadernetas, coordenadas, grades e modelos. Né? Lembrando, por exemplo, que seria algo muito parecido com o que é existente com Excel. E lá eu tenho planilhas e tenho gráficos. O que são esses modelos? Né? Uma característica do DGN é guardar conjuntos independentes de desenho dentro de si, acomodados como blocos, né, que dividem algumas características, como as camadas, os estilos e assim por diante. Quer dizer o seguinte, nessa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, o nosso arquivo DGN, ele comporta diversos modelos dentro de si, diversos desenhos. Tá? Nada impede que eu trabalhe apenas com um único desenho dentro de cada DGN, só que aí seria uma perda de espaço mesmo, que você poderia, por exemplo, ter um projeto com o nome do órgão a que você está prestando serviço, seja, por exemplo, em São Paulo CPTM ou CDHU, e dentro dele você colocar todos os dados que você disponibiliza. Imagine quando há um padrão, você ter a possibilidade de um único arquivo, você ter todas essas informações. Quando houver a necessidade de entregar isso ao seu cliente, você pode exportar esses desenhos em separados, mas ali para você está tudo no lugar, que é fácil de fazer backup, é fácil de recuperação, né? É um arquivo confiável e pequeno. Ok? Bem, e é claro, dentro desse contexto, né, nós temos o gerenciamento dos níveis, dos layers, né, que são conjuntos de informações agrupadas de forma lógica. Por que eu estou falando isso? Eu notei mesmo assim que eu tenho muitos usuários CAD em geral, que eles acabam trabalhando com apenas um layer, ou de repente somente com aquele tipo de informação, e eles não têm, e acabaram não desenvolvendo muito ali sobre o que tem. Não é uma situação muito comum, né? Mas eu sempre durante os treinamentos costumo dizer, né, que cada nível ele termina como sendo um vegetal, né? Por exemplo, eu crio um vegetal onde no meu sistema de coordenadas eu lanço as árvores, noutra folha vegetal eu lanço meus postes, noutra folha vegetal lanço meus alinhamentos prediais, noutra folha vegetal lanço as minhas guias e meio-fios, por assim dizer. E quando desejo ter uma planta geral, como estão todos no mesmo sistema de coordenadas, coloco sobre aquela minha mesa de luz ali e consigo ver o desenho geral que eu estou criando, né? A exemplo dessa imagem que eu pus aqui de lado, ela é um pouco pequena mesmo, é proposital,
em que eu coloquei diversas camadas, em que cada camada tem alguma informação específica, né? Bem, vamos agora diretamente ao Bentley Topograph. Como eu já estava falando, né, nós temos aqui o formato DGN. Eu escolhi esse piratininga.dgn porque aqueles que já viram o vídeo de plotagem ou já viram o vídeo de topografia básica, né, inclusive alguns webinars passados, nós conseguimos obter esse arquivo facilmente, até para refazer algumas das operações aqui apresentadas. Como eu já disse, o formato padrão do nosso CAD é DGN. Poderia ser DXF, poderia ser DWG, ou qualquer outra dessas extensões, mas foi escolhido o DWG justamente por essa característica de comportar mais informações, né? E vamos abrir o nosso arquivo. Bem, o CAD do Bentley Topograph, né? Ele inicialmente é todo em português. Nós temos os nossos menus totalmente em português, alguns até abordando como georreferenciamento, loteamento, né, de maneira direta, o nosso MDT, né, seria o nosso modelo digital do terreno. O que eu vou apresentar aqui para vocês? Primeiro, aqui nós temos, nessa parte superior do desenho, alguns atalhos, cujos mais importantes são esses que é para aproximar, né, ou mesmo para afastar. A nossa área de janela, em que eu posso, inclusive, configurar o parâmetro de aproximação, como também clicando, segurando e arrastando, eu consigo dar zoom. Neste nosso CAD, temos os recursos de mouse, em que eu seguro o Netscroll, que seria aquela nossa rodinha do meio, ele se torna panorâmica, que corresponde ao nosso arrastar vista. A mesma roda para trás, ele afasta, para frente eu aproximo de onde eu desejo melhorar minha visualização, né? Bem, agora, outro ponto importante, a nossa seleção do elemento. Muita gente, quando vê o MicroStation, né, puro e o nosso Bentley Topograph, ele tende a chegar e querer fechar essa janelinha aqui, né? Mas ela é um negócio muito interessante. Por exemplo, eu posso chegar aqui, ele está setado como individual novo. Isso quer dizer que a cada elemento que eu selecionar, ele vai mudar a seleção. Se eu pôr para adicionar, eu passo a selecionar diversos elementos diferentes. Da mesma maneira que o subtrair, eu consigo tirar a seleção sem nenhum comando de teclado, apenas no mouse, o que facilita muito para os novos usuários aí, né? E também tenho a opção de limpar. Bem como também a tradicional seleção em bloco, né, que fica uma janela da direita para a esquerda, janela contínua, tudo que estiver totalmente dentro, né? Então, ela seria justamente para ativar disso, ou o contrário, né? Que seria uma janela da direita para a esquerda, que é tracejada, que é tudo que ele tocar, né? Assim como também para limpar. Outro ponto importante é a seleção por forma, porque imagine a seguinte situação, eu quero selecionar esses elementos, estou pegando tracejado, tudo que ele vai tocar, ok? Chegou aqui, não quero este, mas quero estes elementos. Tá? Coisa que eu teria uma certa dificuldade na seleção de uma janela simples ali também, né? Há outros modos de seleção, inclusive por linha, né? Que eu posso traçar por onde que eu vou selecionar. Essas são algumas características gerais aí que vocês estão vendo. Tudo isso que eu estou demonstrando aqui está sendo para chegarmos no momento maior aqui em que vamos encaixar algumas informações a mais aqui no nosso Bentley Topograph. Nesse desenho aqui que eu já possuo. Bem, agora, outra característica interessante que eu já abordei no início, que seria a questão da nossa camada. Aqui em cima, eu vou até trazer um pouco mais abaixo,
nós temos alguns atributos, né? Por exemplo, aqui eu já vejo quais são os layers, né? Os níveis já pré-existentes, as cores que eu estou utilizando agora, né? Que seria nas cores padrão, no padrão RGB, né? E também na paleta de cores, né? Que eu já posso estar indicando também, bem como alguns estilos pré-determinados. Vou voltar aqui para cima. Estamos no momento no nosso alinhamento predial. Esse é o layer que eu estou aqui nele. Uma das ferramentas que é muito comum, notem que quando eu coloco aqui sobre o texto, ele está dizendo que eu estou no nível guia. Né? Esse texto ele foi colocado no mesmo layer da guia. E eu quero, de repente, que assuma essa característica. Então, aí basta eu pressionar a tecla Alt, né? E cliquei. O que ele fez? Ele assumiu a camada que eu já ia trabalhar ali em cima. Então isso é uma coisa que sempre me perguntam nos treinamentos, sempre me perguntam nas apresentações. Eu peguei essas informações para mostrar para vocês que nós temos teclas de atalho, né, que isso fornecemos no formato de uma tabelinha, né, para justamente até você decorar, leva um certo tempinho, consigo fornecer isso para vocês, sem problema nenhum, do qual eu já tenho todos esses atalhos para camadas, para acionar algumas coisas e, consequentemente, você aumentar a sua produtividade, quer dizer, desenhar mais em menos tempo. Né? Bem, é claro, aqueles mais tradicionais podem escolher aqui também, por exemplo, eu acabei de ligar a camada cota, né? Eu consigo chegar aqui e também mudar a camada que eu vou estar trabalhando, né? De repente, alguma camada que eu quero desligar, nós temos nas nossas ferramentas primárias, além da possibilidade de navegar entre modelos, referências e assim por diante, né? Diga-se de passagem, imagens raster e nuvem de pontos, nós temos aqui o nosso gerenciador de níveis, do qual eu consigo simplesmente dizer, bem, eu não quero mais ver as cotas. Chego nele, botão da direita nas próprias propriedades, tiro sua exibição. Né? Automaticamente as cotas sumiram. Há outro caminho mais rápido? Sim, outro caminho mais rápido. Apenas aqui do lado da ferramenta, nós temos a exibição do nível. Essa janela é simples. Eu não quero ver as cotas, ligo ou desligo. Né? Vocês estão vendo como uma janela grande, porque de acordo com a apresentação, eu estou usando uma resolução mais baixa, né, de forma que vocês consigam ver melhor os atalhos. Né? Já numa máquina com uma resolução maior, esse espaço é muito maior, então, consequentemente, dá para se enxergar bem mais. E é claro, obviamente, já deixei previamente as janelas preparadas para ficarem maiores. Né? Bem, e aqui eu já encaixei ela aqui em cima também. Bem, vamos diretamente para o nosso desenho em si. Eu preparei algumas pequenas informações aqui, como por exemplo uma listagem de um complemento de levantamento. Né? Ele já está no mesmo sistema de coordenadas. Podem notar que alguns pontos têm cota extremamente baixa, outros estão na cota zero, alguns já estão com uma certa elevação, eu vou conversar sobre isso também. Né? E aqui eu já tenho uma prévia do que eu tenho. Nós vamos carregar isto num novo desenho e nessas ferramentas de layers, né, ou seja, os níveis, a configuração de estilos de pontos, vamos já deixar ele de certa forma pronto para ser anexado. E eu vou mostrar algumas possibilidades que você tem dentro da parte gráfica do Topograph, dentro do nosso CAD do Topograph. Simplesmente arrasto esse desenho complemento para o meu desenho, criando pontos do Topograph. Até aqui é alguma operação que vocês já viram em alguns outros momentos, né? Vou chamá-lo de complemento. Desenho simples, não? Coisa pequena. Notem que ele já veio aqui, ó, nível divisa, parando um pouco mais a tela, para que vocês possam ler, ele diz que tipo de informação que é, célula de anotação, o nível divisa. Já outros pontos que eu tenho aqui, ele já veio justamente no nível que eu estava lá em cima.
Mas de repente você diz para mim, mas William, todo o seu arquivo de coordenadas ele tinha uma descrição, árvore, barraco, né, no caso, caminho. Uma ferramenta herdada já do TG98 é a configuração para que ele crie os níveis de acordo com a descrição do ponto. Então, deixando um pouco de lado esse complemento que eu acabei de criar, vou criar um segundo complemento de pontos topográficos, vou chamá-lo de complemento níveis. Né? E se eu aproximar do ponto, ele já mostra árvore frutífera, barraco. Este é o nível, ou seja, o layer em que esses pontos já estão. Tá? Então, esse foi o modo de carregamento de pontos já existentes numa listagem. Nada impede que, bastando eu ter atenção aqui em ter o elemento livre desmarcado, eu possa vir em tarefas, desenho topográfico, né? Note que ele é separado por tipo de informação. Eu venho e posso inserir um ponto topográfico ao meu gosto e disser que esse ponto que seja a numeração dele 100, ele vai ser, por exemplo, um poste. Posso editar a sua coordenada em x e em y, inclusive sua elevação, e inserir esse ponto. Mas aí você se pergunta, que layer que ele veio? Como foi um ponto diretamente criado, ele obedece exatamente qual é o layer que eu estou definindo como current no momento. Sendo que a propriedade deste ponto, eu selecionei, eu disse que é poste. Posso ter ele selecionado, né, e procurar o layer poste. A partir de agora, sempre que eu selecioná-lo, ele vai estar com o nome poste. Eu poderia ter feito várias seleções de pontos. Mas como eu consigo visualizar essas informações? No menu Topography, eu tenho acesso a todas as minhas bibliotecas, que neste momento é a minha biblioteca de estilos. Né? Aqui nós temos estilos de folha, escala gráfica, ponto, que vamos utilizar, como também barranco e até mesmo tabela. Né? Por enquanto, vamos mexer aqui no estilo de ponto. Pessoal, lembrem-se que nós criamos, nesse DGN, eu deixei preparado, 3 models mais o default, que é o model 0 dele ali, né? Ou seja, já tem espaço para 4 desenhos. Sendo que o primeiro, Piratininha, que vocês viram. Aí nós criamos o complemento e em seguida eu criei o complemento em que os pontos estão separados por níveis. E os pontos correspondentes ao complemento estão aqui, ó, complemento, pontos criados por coordenadas. E os pontos que fazem parte desse meu atual desenho, que são os complementos níveis, estão aqui setados, né? E eu posso controlar. Inclusive vai ficar um ponto de fora desse controle, que eu vou pegar meus pontos do complemento níveis aqui, né? Eu quero mostrar a descrição e quero mostrar a cota. E quero que o símbolo deixe de ser uma cruzeta para apenas um ponto. Fecho, confirmo. Tá? Lembram do ponto 100 que eu pus aqui? Isso porque, voltando ao meu topography estilos de ponto, o que está setado como atual é o estilo TG. Nada impede que eu selecione aquele ponto e jogue ele, ou simplesmente mostre as suas características também. Né? Vamos para a parte mais simples. Qualquer elemento que eu queira alterar aqui no Bentley Topography, basta apenas selecioná-lo e, se desejar, vir aqui nas informações dos elementos. Posso alterar o seu estilo. Né? E ele passa a seguir o dos demais também. Né? Bem,
Agora que eu demonstrei para vocês a possibilidade de pegar e carregar esses pontos, de manipulá-los, as suas características, como o que vai ser apresentado, qual a simbologia que será apresentado, em que nível ele vai se encontrar, me é permitido também ligar os pontos que me interessam, né? Por exemplo, eu quero agora utilizar o nosso AcuSnap, né? Ou seja, aqueles usuários massivos de CAD, você tem que ter a possibilidade de selecionar o ponto, de selecionar o final da linha, de selecionar o meio da linha, ou o vértice que você encontrar, como sendo um ponto de origem para aquele desenho que você venha desenvolver. Aqui no Bentley Topograph, eu descendo nesse primeiro símbolo aqui à esquerda do meu cadeado aqui embaixo, se eu clicar nele, ele me habilita as opções do nosso AcuSnap, né? Que no momento ele está de ponto principal. Aqui é um pouquinho ruim. Muitos cadistas podem utilizar a barra de botões, né? Esta barra de botões, em conjunto com as ferramentas de ligação de pontos, me é permitido que, por exemplo, agora não vai ser só um desenho topográfico, mas vai ser um desenho geral, eu posso inserir linhas. Por exemplo, ele está aqui, snap de ponto principal, é o mais usado, mas de repente você quer snap de origem, quer que ele pegue exatamente na origem do ponto, né? Ou simplesmente, aí notem que ele voltou aqui novamente, né? Eu posso, clique duplo, será em definitivo. Quero direto nesse ponto e nesse. Bem como eu tenho a possibilidade também de já inserir elementos fechados, né? Em que ele já segue a rotação que eu estou trabalhando, né? Eu consigo já desenhar o meu barraco. Então isso é uma coisa muito simples. Muitos usuários de CADs em geral, eles até de certa forma não identificam essa possibilidade dessa barra de tarefas aqui na lateral. Não há problema, podem ver que ela se esconde, aparece, eu consigo deixar ela pinada para que ela fique aparecendo na minha tela, mas aqueles que não se sentem confortáveis, podem vir no menu Ferramentas, né? Na nossa geometria base, por exemplo, ligar para o abrir a caixa de ferramenta dos elementos lineares, né? Então aqui nós vamos ter a nossa Smart Line, a nossa linha, né? Bem como também a nossa curva de pontos ou fluxos, né? Tradicionalmente, eu como usuário, gosto muito da barra de tarefas, né? Mas nada impede que cada usuário, personalize o seu ambiente abrindo através de ferramentas a barra a caixa de ferramentas que mais lhe encaixar, né? O que mais atender à sua necessidade, né? Bem como para sistema de coordenadas, dos próprios elementos do topograph e assim, e também como, por exemplo, o dimensionamento. Eu posso deixar essa caixa e encaixar onde eu quiser em qualquer CAD, né? Eu vou encaixar aqui minha barra de snap aqui em cima mesmo. Essa dimensionamento, por enquanto, não vou cotar, então vou tirar ela fora. E tenho a possibilidade de executar algumas operações. Por exemplo, as linhas que eu tracei, elas foram padrão contínuo e verde. Estou na camada poste. Nossa, que tragédia. Eu posso simplesmente selecionar, como já tinha falado anteriormente, né? E indicar, né, que o layer correto é o barraco, que a cor, selecionando a primeira aba aqui, será por nível, ou seja, by layer, bem como o padrão de linhas também by layer, e a espessura by layer. O que isso quer dizer? A partir deste momento em que eu disse qual é a camada correta dele, ele vai seguir o que eu tiver em minha camada. Como, por exemplo, posso chegar aqui no nosso gerenciador de níveis e a minha camada
correspondente ao que eu tiver ali, eu posso por simplesmente chegar e mudar ela, né? Vou pedir aqui todos os níveis. O nosso barraco, eu quero que ele seja na cor vermelha, né? E aqui em cima ele já automaticamente assumiu essas configurações, né? E posso dar continuidade. Muitos dos nossos usuários não conhecem que ele tem a opção de geometria por paralela, cálculo de perpendicular, locação. Eu posso criar elementos paralelos, né, usando as mais diferentes origens, né, sendo que esses elementos paralelos eu posso indicar qual é a distância deles aqui embaixo. Por exemplo, vamos dizer que eu queira minha paralela a 15 metros. Né? Ele já automaticamente ele já crava aqui para mim que eu já posso indicar. Só que esse meu exemplo, a minha linha paralela, que eu posso selecionar ela e deletar, ela é uma paralela que está a 10 metros. Né? Notem lá embaixo onde ficou o meu cursor em negrito, ele já cravou. Se de repente eu tenho alguma dúvida sobre qual distância, o software, o Bentley Topograph, em cima da sua plataforma CAD, que é o próprio MicroStation, ele conversa com você e te dá todas as informações que você está trabalhando. Né? Vou aqui inserir apenas mais algumas linhas para indicar que esse é o nosso barraco. Né? Apenas uma convençãozinha básica, umas das muitas aí que eu já identifiquei que podem ser feitas para barraco, bem como também aqueles usuários já mais hardcore do próprio Topograph, eu tenho a possibilidade de fazer essa ligação. Por exemplo, eu quero ligar o ponto 9, 12, 10 e 11. Eu posso chegar aqui, ó, TG, Command, né? Posso selecionar também, por linha, o ponto 9, o ponto 12, o ponto 10 e o ponto 11. Ele já traça exatamente como eu quero. Né? Ou seja, mantém aquela nossa janela de comando, seja para linha, seja para Smart Line, né? Que já nós não temos o elemento polilinha, nós temos o elemento Smart Line, ou seja, até mesmo para Spline. Então eu vou identificar agora que já não estou mais trabalhando na camada barraco, né? Eu vou trabalhar agora na caminho. Pessoal, notem a seguinte situação. Barraco e caminho estão mais em negritos. Por exemplo, sim, cota, crista, que são layers do meu desenho Piratininga, eles estavam escritos um pouco sem ser o negrito. Agora que eu vim para o desenho Piratininga, notem que os que fazem parte desse desenho ficam mais em negrito. É justamente aquilo que eu comentei com vocês. Cada um desses models, né, ele compartilha informação. Você pode utilizar ou não. Né? Isso nós explicamos muito bem aqui nos treinamentos em relação a isso. Então, uma possibilidade agora aqui, eu poderia usar já um layer criado, mas eu quero utilizar somente o caminho, que está em negrito aqui. Né? E esse caminho, independente da configuração do layer que eu tenho lá, eu quero que agora a linha seja verde, né? Traço ponto. Ao invés de traço ponto, vamos usar esse tracejadinho aqui, que é bem menor. Né? Então, posso vir também tarefas que eu prefiro por aqui. Né? Eu vou escolher B-Spline. Pessoal, a B-Spline ela tem a seguinte característica. A nossa spline do Bentley Topograph, você pode escolher para que ela seja através dos pontos, que é o que nós utilizamos na topografia, ou utilizando pontos de controle. De repente, você é um usuário novo, não se atentou nesta configuração. Né? Então, você pode querer, né, sem querer, continua com pontos de controle. Eu vou vir aqui 7,
8, 9. Notem só o que ele está fazendo. E 10. Ele está fazendo a minha spline usando os pontos como se fossem PIs. Mas não, eu quero, de maneira dinâmica, sem sair do comando, que ele seja através dos pontos. A partir de agora, obedecer os meus pontos que eu criei. Né? Então, essa é outra possibilidade, entre as muitas que nós temos no Bentley Topograph, de podermos configurar como esses pontos vão trabalhar. Bem, vou pegar agora aqui o ponto 15, né? O ponto 14, meu ponto 13, meu ponto 12 e meu ponto 11 e definir meu outro caminho. Sobraram esses pontos que são minhas árvores frutíferas. Né? Esses pontos referentes às minhas árvores frutíferas, nada impede que eu selecione uma janela simples, né? Ou simplesmente clique em cada um dos pontos e altere suas características. Né? Eu vou deixá-los assim, como sendo pontos normais, porque de repente eu quero dizer agora, todos os pontos que vou introduzir serão pontos de árvore. Novamente, topografe estilos de pontos. Né? Eu posso, além daqueles que ele já cria por padrão, eu posso criar um novo estilo, dar o título dele aqui, árvore frutífera. Né? Eu não quero que apareça o nome, não quero que apareça a descrição e não quero que apareça a cota. Mas o símbolo eu vou solicitar que seja aquele árvore. Estes símbolos, pessoal, são os símbolos padrão que nós já temos dentro do Bentley Topograph. Essa biblioteca de símbolos, ela pode ser aumentada, que é inclusive uma das coisas aí que a gente vai apresentar no nosso próximo webinar aí, que seria essa criação de símbolos, a criação de padrões de linhas. Por quê? Essa que eu estou mostrando aqui para vocês é uma base do que precisa para saber a respeito disso. Por exemplo, árvore, posso fechar aqui, salvei, né? E a partir de agora, todos os pontos que eu vier aqui em desenho topográfico e inserir, por exemplo aqui, 101, né? Opa, o que aconteceu? Tá? Ele não assumiu. Faltou apenas topograph estilos de ponto, eu dizer que ele era o atual. Fechei, salvei. Novamente, vou até diminuir um pouquinho aqui para otimizar mais o nosso espaço. Inserir no ponto topográfico, posso inserir esse ponto na coordenada que eu quiser e ele assume a característica. Mas você me diz, tá, William, ok, e os demais lá? Pessoal, tanto esse quanto os demais, eu posso selecioná-los, alterar suas características de forma aqui em cima apenas selecionado, ou se de repente eu só quero que este ponto aqui, que na sua propriedade, né, que eu simplesmente dei o botão da direita e cliquei sobre ele, ou também selecionei esse ponto, posso vir direto nesse botão de informações do elemento, eu consigo mudar o símbolo, consigo mudar se ele vai mostrar o nome do ponto, se ele vai mostrar a descrição, ou mesmo a cota, né, desse ponto. Tá? E ele passa a mostrar a cota de acordo com o meu exemplo que eu criei. Né? Eu tenho N possibilidades aqui. Bem, pessoal, aqui uma ediçãozinha simples. Né? Nada impede, vou vir aqui em Topograph, novamente estilos de ponto. Na minha árvore frutífera, aproveitar que já está sem cota, né?
Nos pontos que eu criei, vou tirar nome, vou tirar a descrição, né? Vou tirar a cota deles, né? Simplesmente para aparecerem aqui. E é claro, esse que eu alterei manualmente, obviamente eu tenho que alterá-lo manualmente. Vou deixar ele sem cota por enquanto. Nada impede que agora este meu complemento eu traga para meu desenho Piratininga, né? Bastando apenas eu tomar alguns cuidados. Lembram-se aqui que eu falei sobre os modelos e também na mesma barra que eu encontro os meus gerenciadores de níveis, eu tenho aqui as minhas referências, das quais eu posso vir buscar dentro da minha máquina, os meus arquivos de apoio aqui, né, do meu webinar. Dentro do DGN Piratininga, eu posso dizer agora, eu vou utilizar os dados do complemento níveis, né? Originalmente eu vou deixar ele sendo como é a mesma escala que eu estou trabalhando, 1 para 250. Notem que já encaixou aqui. Eu tenho os meus pontos já lançados aqui, né? Eu posso pegar textos, copiar e acrescentá-los aqui sem problemas. Aí você me diz, ótimo, mas o que foi essa referência? Quem já trabalhou com Excel sabe que é possível você referenciar uma tabela pegando o resultado de outra. Então, por exemplo, dando uma adiantadinha aqui, né, que eu já estou demorando um pouco demais, eu posso chegar aqui e traçar simplesmente uma linha. Tá, legal. Traçou uma linha, né? O que acontece no Piratininga? Essa linha passa a aparecer. Ou seja, este complemento de maneira dinâmica, eu consigo, sem ter que alterar o resultado final, vir fazendo alterações nele e automaticamente essas alterações vão ser dinâmicas dentro do meu desenho original, que no caso eu estou no Piratininga. Tá? E é claro, se eu deletar aqui, no meu complemento níveis, ela também será deletada. Um assunto que eu queria abordar aqui rapidinho, que a gente vai abordar, é claro, com mais tempo agora, da próxima vez, é em relação aos textos. Eu tenho a possibilidade de inserir textos, né, com o tamanho que eu identificar. Lembrando que, como sempre no topográfico, os tamanhos dos textos são em milímetros, né? Eu vou querer um texto chamado barraco. Opa, vou ligar só o caps lock aqui, né? Do qual eu posso encaixar, né? E nada impede que eu, de repente, não gostando desse meu texto, clique duplo, barracos, por exemplo, e ele já confirma, né? E essa mesma regra do tamanho do texto vale também para os estilos de pontos que nós utilizamos aqui, os estilos de texto. Cada um desses estilos de textos, eles podem ser previamente criados dentro aqui da nossa opção de estilos de texto. Tá ok? Bem, pessoal, tem bastante coisa que eu gostaria de falar, que eu gostaria até de me estender um pouquinho mais. Tem algum questionamento, alguma coisa que vocês querem ver aí? De repente? Alô, William, está me ouvindo? Oi, isso, estou ouvindo. Então, com relação às perguntas, tem bastante coisa aqui bem específica que o Emerson e seu colega estão respondendo via texto. Isso. Eu vou tentar separar algumas aqui. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta a respeito de PDF 3D, se é possível gerar arquivos em PDF 3D. Positivo, é possível. Isso está disponível, inclusive, no site topograph.com.br, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Eu pulei essa informação, rotação da vista. Eu consigo rotacionar, né? Isso aqui é um desenho que eu fiz ele
pensando de uma outra maneira, mas vou utilizá-lo justamente já para vocês identificarem. Vamos lá. Eu não usei ele aqui em 3D real, né? Vou pegar uma coisa melhor, né? Vamos lá. Vou pegar aqui, deixa eu ver. Um exemplo mais prático. Ótimo, já sei já o que eu vou puxar. Vou converter um arquivo, esse de medição. Um arquivinho bem simples, pequeno, rápido para trazer. Ótimo, esse de medição, do qual eu vou pôr para que ele apareça temático por altura, né? A grade, isso explicando rapidamente, ela já está aparecendo aqui, né? A cota mais 46 até a cota 49, né? Quanto mais vermelho, mais alto. Quanto mais azul, mais baixo. Um posicionamento um pouco melhor aqui para ele, né? Eu posso aqui, arquivo, imprimir qualquer desenho. Eu peço para ele, identificando, como eu estou com o driver da Bentley, é muito comum ver setado aqui driver do Windows. Escolha driver da Bentley, né? Ele vai ter a opção aqui, imprimir em 3D. Basta eu solicitar para imprimir esse arquivo, vou pôr aqui no meu desktop mesmo para ficar mais fácil. Salvei, né? Imprimi, vou minimizar aqui. Vamos lá. Opa, só não habilitei no meu leitor de PDF para esse arquivo. Ótimo. Vou sempre aceitar esse documento, que agora ele passa a seguir. O que acontece? Aqui está o PDF em 3D daquela minha pequena medição. Esse PDF pode ir para o seu cliente e ele, sem maiores problemas, consegue ter essa mesma visualização. E é claro, quanto mais níveis você tiver, maior o detalhamento ele consegue na hora de trabalhar nessa visualização 3D. Lembre-se que eu estou usando o recurso do Adobe. Aqui, a partir de agora já não é mais Topograph. O Topograph ele cria utilizando o driver da Bentley esse nosso PDF 3D. Poucos passos, né? Apenas mando imprimir, seleciono o driver da Bentley no lugar do driver da Microsoft e marco para imprimir em 3D. Ok? Mais alguma dúvida? Oi, William. Nossa, começou a aparecer um monte de perguntas aqui, mas todas bem técnicas. Sim, ótimo. O Emerson deve estar até perdido aí, mas vamos tentar separar uma coisa aqui. Tem uma pergunta aqui, acho que é recorrente até da maioria dos webinários do Topograph. Se a pessoa que tem arquivos do Topograph 98 SE consegue importar para o Bentley Topograph? Sim, todos os arquivos, eu tendo um DGN criado no Bentley Topograph, se eu der botão da direita no tipo de dados de desenho, ele permite converter, e olha o símbolo do TG98 aqui, eu consigo buscar o arquivo DSO, bem como também suas cadernetas, e também as listagens de coordenadas. E é óbvio, aqui eu não estou usando o aplicativo de vias, ele também vai pôr para vias, eu posso converter também, seja vias, seja o que for. Todos os arquivos gerados no TG98, com exceção das bibliotecas, tem conversão direto. Tá? Eu digo com exceção das bibliotecas, porque aí no caso tem as bibliotecas de seção tipo, as bibliotecas de símbolos, daí você traz isso e cria uma nova biblioteca dentro do Bentley Topograph. Ou seja, carrega tudo num desenhozinho rápido, traz que ele passe a interpretar essas informações também. Tá? Isso tudo eu consigo depois estar passando um passo a passo para aqueles que se interessarem sobre esse assunto. Né? Então, todos os dados do TG98 podem ser lidos no Bentley Topograph. Bastando dar o botão da direita sobre o tipo de dados e a opção converter.
Mais Ok, perguntas? William, temos mais perguntas aqui. Deixa eu separar aqui, tinha mais uma. Com relação a arquivo DWG e DXF, você consegue importar? Como é que funciona a importação? Conseguimos importar tranquilamente, né? Uma coisa interessante que eu tenho falado desde o primeiro webinar que nós fizemos sobre o Bentley Topograph. Eu vou até pedir aqui arquivo novo, nós trabalhamos nativamente com arquivos da Autodesk, arquivos EWG. Assim como eles também salvam arquivos DGN, né? Isso não é muito divulgado. Mas nós lemos nativamente os arquivos, e se eu, por exemplo, acho que aqui no momento eu não tenho nenhum, me pegaram de surpresa aqui, mas se eu chegar dentro dele e por referência, esse é o caminho correto, eu posso chegar aqui ao anexar referência, eu já posso trazer não só DGN, como DWG e DXF, né? Eu vou pôr aqui unicamente como DWG, né? Eu posso trazer, como também eu consigo exportar, né? E uma novidade, uma situação aqui para vocês, no caso, seja para importar ou exportar, né? Eu consigo nas mais diversas versões de DWG, tanto desde a R14 até a 2016. É claro, de acordo com o que forem aparecendo novas versões, nós vamos acrescentando isso. Então eu consigo levar e consigo trazer mesmo. Para levar, apenas arquivo, exportar. E para trazer, o ideal é que seja por referência, por uma curiosidade, tá? O pessoal cadista, ele não costuma setar a métrica do CAD dele. Né? Então vai ficar ou pés ou polegadas lá, porque o CAD ele acaba sendo relativo. No topográfico, por ser um software para topografia, para topógrafos, ele é por metros até que se diga o contrário. Então, para que haja essa conversão, é o ideal que seja feita aqui por referência, porque ele vai perguntar se a unidade será metros ou não. Tá ok? Então ele importa e exporta assim. Eu consigo depois, faço um videozinho rápido para a pessoa que me perguntou aí, eu mando essa exportação para ele, sim. E bem que eu já tenho também um tutorial na nossa comunidade também do Topograph ali que nós temos da Bentley. Nós vamos aproveitar, passar entre os links, né, do site topograph.com.br, que tem também um link ali para a nossa comunidade do Bentley Topograph ali, que você pode fazer perguntas, vai ter já alguma série de coisas respondidas, e também aparecem mais alguns tutoriais específicos, como esse caso do DWG. Mais perguntas? Ok, William, obrigado. Aproveitando essa questão do WG e do DXF, você consegue gerar um MDT com esses arquivos? DWG e DXF? Isso. Sim, consigo. Por exemplo, vou pegar essa medição meu aqui, vou tirar essa situação aqui. Deixa-me ver como é que ele está. Eu não pus pontos, não pus nada. Arquivo, vou, por exemplo, deixa eu ver, apagar isso daqui. Apagar a malha. Deixa eu ver se eu tenho uma nuvem de pontos aqui nele. Topograph. Ótimo, criei uma nova nuvem de pontos, ótimo, isso vai ser interessante. Vou criar um desenho aqui no Topograph, vou levar ele em DWG, chamá-lo aqui de nuvem. Nossa, vamos lá, desculpe. Minha nuvem de pontos, vou pôr ele na posição correta, né, na vista de topo, e vou exportá-lo. Arquivo, exportar DWG, DGN ou DXF. Dentro da pasta Webinar, eu vou deixá-lo como sendo DWG. Né? E a opção DWG aqui está para 2012, posso deixar 14, não tem problema nenhum. Ok. Só tem que tomar cuidado, como eu já tenho mais do que um desenho aqui, eu vou mandar este nuvem apenas. Ok, ok. Salvei. Vamos lá. Vou criar um novo desenho, chamá-lo de volta. Ótimo, tudo bem que ficou com V minúsculo. E vou trazê-lo novamente como referência. Esse meu Piratininga, que eu vou abrir aqui,
né? Ele é apenas um model que seja escala 1 para 1000. Vamos lá, cadê você? Opa, trouxe layout 1, desculpa, é um model, né? Não vai aparecer nada mesmo. Ótimo. Trouxe todos os pontos aqui. Novamente, vou mesclar em principal. Pessoal, qual é o segredo? O seu DWG ele tem que ter elevação Z. Não adianta nada se for um desenho em que o texto diz que tem cota, mas você pede um ID do ponto e não tem cota, um ID da linha e não tem elevação Z. Não adianta muito eu tentar pôr ali, né? Aí o que acontece? Eu posso pegar esses elementos, por exemplo, essa célula, vamos escolher várias células aqui, tratá-las como se fossem apenas linhas, né? Nada impede que eu amarre seus pontos, né? Deixa ele dar uma trabalhadinha. Vamos só pegar aqui também, ligar esses outros. Vamos lá, essa é uma tarefas que senão eu estou olhando aqui porque eu tenho que tomar cuidado justamente para ficar um pouco mais claro para todos, né? Vamos lá. Criando aqui as linhas. Deveria já ter exportado ele com linhas, né, também. Tá? Eu posso até estar trabalhando, se eu checar aqui as informações de elevação, já possui. De repente você tem um trabalho que lá no seu CAD não tem pontos, né? Essa é uma das possibilidades ali. Eu posso criar esses pontos no Topograph. Vou até descartar o que eu trouxe aqui do DWG, né? Ótimo, não vou descartar todos aqui, vou deixar só alguns. Posso pedir para que ele amarre, né? Aqui está usando o último estilo que eu pus, né? Bem como aqui também. Né? E se cada um desses pontos ele tiver elevação, tá? Que aqui é a cota 48 e assim por diante, eu posso selecionar MDT triangular novamente. E essa triangulação, novamente, eu posso tá trabalhando nela, né? Que eu tinha a mais baixa 46 e a mais alta 49, né? E aí, consequentemente, até no futuro aí próximo, calcular o volume, né? O que eu quis representar aqui para vocês, que se eu tiver um desenho lá no CAD com linhas, ou que seja pontos que não sejam criados no topográfico, eu posso amarrar isso, é que eu dei uma limpada mesmo para despoluir, liguei algumas linhas ali, posso amarrar isso e gerar novamente a malha triangular por sobre ele. Tá? Então, vai depender mesmo do que você tem no seu DWG. Ok, William, obrigado. Deixa eu ver se tá aparecendo bastante pergunta aqui. Que legal, que legal. Vocês vão ter trabalho depois do evento, vocês vão receber o relatório. Até aproveita. Eu vou até aproveitar aqui e já passar essa informação pessoal. Quem não teve a pergunta respondida agora, nem via texto, nem via áudio, não se preocupe que o pessoal da Bentley vai entrar em contato o mais breve possível, né, William? Para solucionar essa dúvida. Nós vamos ter aí, vai ter ainda algumas coisas sobre referência, sobre criação de símbolos, a gente tem uns trabalhos legais aí, e só reforçando até antes ainda no meio ainda da apresentação aqui, que de repente você tiver alguma sugestão de vídeo, esse tipo de coisa, manda pra gente. Vai ser interessante para justamente darmos esse trabalho e compartilhar essa informação, né? Ok. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Ariovaldo. Ele pergunta se o Bentley atenderia, como o caso do Civil 3D, dados de imagem que são oriundas de drones ou vantes, como queiram,
depois de processado isso. Ah, ótimo. Como é que Foi o uma topográfico trabalha tipo de imagem? foi uma excelente pergunta. Olha, uma vez a sua nuvem de pontos sendo processada, eu imaginava que seriam perguntas mais simples, né? É possível, é possível. É que você não lembra as outras ainda, William. Não olhei as outras ainda. É possível sim. Vai ser até interessante, porque uma coisa, você fez o voo, gerou toda a nuvem, não importa. Gerou uma nuvem que seja nos seguintes formatos, né? Que eu tenho aqui, ó, nuvens de pontos. Eu posso arquivo anexar, né? As mais comuns, que são POD, né? BIM, 3DD, RX, XYZ, né? Que seria aquele arquivo ASCII XYZ. Você gerou essa nuvem, o Bentley Topograph vai assumir essa nuvem sim. Né, sendo nesses formatos conhecidos. É claro, eu tenho observado aí até em muitos colegas, inclusive, que já possuem drone, que já estão trabalhando com escaneamento bom, dessa maneira, ainda não encontrei um assim que pelo menos não tivesse um ou mais formatos ali compatíveis. Tá? E é claro, lembrando que é pós feito o processamento. Mesma coisa para escaneamento a laser, né? Assim como também para dados de GPS. Você fez o processamento no software correspondente, porque ele utiliza o algoritmo de acordo com a tecnologia mesmo do fabricante do equipamento ali, e você traz isso já tratado para o Bentley Topograph, que você consegue trabalhar assim. Tá? Aí eu fico até, em relação a tempo agora, que eu consigo montar um videozinho rápido mostrando para esse cliente, ou se ele preferir, ele pode conversar conosco mais próximo também, através do info, contato, topograph.com.br também. É possível ele mandar esses arquivos e a gente iniciar uma conversa aí justamente para mostrar para ele funcionando, uma versão de demonstração e assim por diante. Bacana, William. Aproveitando que você comentou aí de vídeo, link, eu lembro que no início da sessão de perguntas e respostas você comentou que vocês tinham aí um canal, grupo de discussão. Se você quiser aproveitar para mostrar aí na tua tela, além de, acredito que o Emerson vai pôr no chat também, mas se você quiser mostrar aí os meios de contato, de solucionar dúvidas, né, dos usuários do Bentley, acho que seria bacana você mostrar aí. Sim. Eu sempre, no começo eu já partia direto para a nossa comunidade, né? Mas nós desenvolvemos esse site topograph.com.br, nós mantemos ele, né? Que aqui tem diversas informações. Né? Aquele que abriu topograph.com.br, vindo aqui além, é claro, do contato, que é importante, que quer falar conosco, já cai aqui direto, né? Tem toda a nossa equipe, né, aqui que atende bem Topograph. Esse rapaz bonito aqui do lado da moça sou eu, né? Então nós temos, vamos pegar a informação, entrar em contato e conversar. Mas nós temos aqui, ó, na questão de conteúdo, os nossos vídeos e os nossos tutoriais. Os vídeos, vou abrir aqui novamente, bem como os tutoriais, nós temos já separado tudo por assunto, desde a sua instalação, né? Aqui, primeiro abrir os tutoriais, que ele carrega mais rapidinho. Nós temos por escrito em PDFs, desde como instalar, transformação de coordenadas, editar, como plotar, georreferenciamento, tudo isso com os arquivos para serem utilizados. Temos os vídeos apresentados por mim e pelo Clay, né, pelo Emerson Clay, né, que a gente faz aqui, inclusive, desde uma apresentaçãozinha inicial, até desde sua instalação. Né? E temos também aqui a nossa Bentley Communities. Né? O pessoal vê aqui communities.bentley e fala, puxa vida, tudo em inglês. Não, aqui se você logando nela aqui, eu vou logar aqui, é claro, não vou pôr minha senha para vocês não verem, né, claro. Vamos lá. Normalmente os usuários chegam e já vem aqui tudo em inglês. Não, basta você chegar aqui, ó, e Topograph, né? Ele já havia apresentado logo de cara, mas de repente você usa um outro caminho e chega aqui. Nós temos aqui, ó, Bentley Topograph, né? Temos uma comunidade completa, né, para atender ao Bentley Topograph. E aqui vocês têm fóruns, né? Ele tá, como está sendo real mesmo aqui, ele demora um pouquinho para
para acompanhar. Por exemplo, somente sobre o Bentley Topograph, onde é feita lá, como eu faço para exportar DWG, apenas um desenho, como importar TG98, alinhamento horizontal, bloco, ou seja, aqui já são dúvidas dos nossos usuários, bem como também nas nossas sessões de downloads, né? Você acha também downloads referentes ao Bentley Topograph, material de treinamento, também aqui, né? E você também encontra na nossa wiki, né, que seriam nossas perguntas e respostas, não só do Bentley Topograph, você pode ver que tem EcoSim, OpenPlant, MicroStation, é até legal, de repente você consegue conhecer um pouco mais o que a Bentley tem, mas aqui referente ao Bentley Topograph, lembrando tudo em português, tá? Eu consigo ver as minhas FAQ, por exemplo, né? Ou seja, foi me perguntado agora sobre a questão de exportar DWG, né? Ou também, de repente, exportar para o Google Earth. Aqui, importar, arquivo DWG. Eu tenho aqui, como importar um arquivo DWG. Clique no botão referências e tem todo o passo a passo, né? O ASCII, né? Da mesma maneira, clicando aqui, eu já tenho todo um passo a passo descritivo de como fazer isso, além, é claro, daqueles vídeos, né? Conversão, como converter arquivos do TG98SE, né? Então aqui eu explico aqui o que eu estava falando. Selecionou o tipo de dado, botão da direita, ele me dá a opção de converter para cada uma das informações. Então os principais canais aí de comunicação que nós temos, eu recomendo para todos, quem vai começar, acessar o site topograph.com.br, né? Que é muito legal. Nós temos os webinars também, que são links diretos aí com os vídeos que nós temos feito, os webinars aí junto com o pessoal da Mundo Gel, né? Ver os nossos vídeos, ver os nossos tutoriais e também, é claro, preenchendo aqui embaixo, né? Ou simplesmente ligando mesmo no número, mandando um e-mail aqui para nós no contato topográfico ou preenchendo esse campo aqui embaixo, você consegue não só para a equipe de suporte, mas já é direcionado para uma pessoa que ela vai receber sua mensagem e vai disparar diretamente para cada um dos interessados. Se for um assunto de venda, vai para o pessoal comercial. Se é algum assunto técnico, vem para nós o suporte técnico, né? Então nós aí vamos respondendo, vamos trabalhando aí em cima, porque todo cliente conta, é importante e a sua sugestão também, né? Bem como crítica. Não quer dizer que você tem apenas que gostar, né? Critique que nós gostamos muito que critique, né? Que crescemos mais em cima das críticas que são feitas. Ok? Mais dúvidas? Ok, William, obrigado aí pela explanação. Acho que foi bem interessante, bastante informação para quem precisa de suporte, né? Bom, já tem bastante pergunta, mas como eu te falei, pergunta bem específica. Acho que é o caso de vocês olharem cada caso e responder ali, né? Bom, como já passamos até do nosso horário previsto, né? Mas não tem problema. Acho que quanto mais informação, melhor, né? Eu vou dar uns recadinhos aqui, então. Só lembrando, então, deixa eu até passar para minha tela aqui para ajudar na explanação. Achou uma screen aqui. Então, pessoal, lembrando, então, quem participou aqui do evento online vai receber certificado de participação. A gente vai mandar por e-mail na semana que vem, tá? Bem como a gravação, né, William? Eu vou editar aqui o arquivo e amanhã mesmo a gente já disponibiliza aqui tanto no nosso canal quanto vocês vão disponibilizar também no canal da Bentley, né? Sim. E quem precisar acessar também os outros eventos que tiverem participado aqui conosco, inclusive os da Bentley, né? É só entrar lá em mundogel.com/webinar, escolhe o ano do evento ali, por exemplo, vou pegar aqui 2016, um exemplo aqui, veja ali que tem uma lista enorme de eventos que a gente fez, né? E localizando o evento aqui, ó, localizei aqui um evento da Bentley que foi acontecer em setembro, clica no link dele ali que você vai ser direcionado, né, para o arquivo do vídeo, por exemplo, aqui, ó, já foi para o próprio canal da Bentley, inclusive aqui. Positivo. Ok. Então, quem precisar acessar algum arquivo aí do evento que tenha participado, é só acessar essa página, né? E bem como os próximos eventos, tudo que a gente já está agendado aqui, tem uma listinha aqui dos próximos eventos que a gente vai fazer, né? Então, vou pedir então aí, William, suas considerações finais, para a gente poder encerrar o evento aqui. Fica à vontade, William.
Ok, pessoal, o que eu mostrei aqui para vocês é que sou um cara que fala bastante, apesar de tímido, eu costumo falar bastante, né? Então, eu só dei uma apresentação inicial, uma preparação pequena para o que vem aí para os próximos webinars, próximos vídeos aí, os próximos trabalhos, que são justamente esse universo do ambiente gráfico do nosso Bentley Topograph, né? É claro, tivemos bastantes questões aqui mesmo, fico muito feliz com isso, fico muito feliz também com as críticas, né, que isso ajuda a desenvolver bastante software, então conversem conosco, tenham esse contato com a empresa mesmo que presta o serviço, que no caso somos nós, porque isso vai auxiliá-los a informar onde tem as informações, onde você consegue fazer um curso, como você consegue desenvolver. A gente tem uma série de dicas, né, que nós costumamos passar para aqueles que têm contato conosco, né. É claro, mandamos mala direta, esse tipo de coisa, muitas vezes funciona, acho bem interessante, mas às vezes eu noto até que alguns usuários eles preferem tipo aquele contato direto. Pessoal, procurem se comunicar conosco, porque é um software que tem algo grande mesmo, ele é extremamente poderoso, vocês têm uma ferramenta muito atual, né, que eu, com certeza, vocês sendo bem instruídos e tendo essas informações da maneira correta, vão obter melhores resultados e com certeza um ganho de produtividade muito maior. Tá, ok? Então podem contar tanto comigo quanto com o Emerson aqui, através dos nossos canais aqui, e a nossa equipe de vendas também, né, nossa equipe comercial, assim como o pessoal de desenvolvimento, que não aparece para vocês, mas é uma equipe muito competente, a gente está aqui para sempre tentar entregar o melhor para vocês. Tá, ok? Eu fico contente, realmente foi bem proveitoso para mim aqui, eu consegui falar um bocado, apesar de não conseguir falar tudo que eu queria, mas eu acredito que esse resultado vai ser muito legal. E, é claro, agradecer ao pessoal aí da Mundo Gel, que são grandes parceiros, eu os acompanho nesses seus seminários online aqui, os que eu não consigo acompanhar online no momento, eu vou lá e checo mesmo a gravação, acompanho, porque é um canal muito legal ali para estar se acompanhando também. Tá joia, pessoal? Ok, William, muito obrigado aí pela apresentação, foi muito rica de informação, né? E, bom, eu agradeço a todos então, que estiveram conosco hoje, convido para estar sempre conectado conosco aí, e espero vocês nos próximos eventos. Pessoal, obrigado e boa tarde a todos.